Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de top 7, né, mais um vídeo de ranking que eu venho trazer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que se puderem, né, e quiserem também, me sigam nas minhas redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa também que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para poder me ajudar na monetização e também me ajudar, né, a aumentar as horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobo, vamos para o vídeo. Então, galera, vamos para o vídeo, né? Que o top 7 hoje vai ser, né, os personagens mais fortes, né, de Naruto durante a prova Chunin, né? Que a prova Chunin, né, foi um evento ali bem legal, né? Que a gente teve uma coisa de torneio ali, basicamente, né? Em Naruto, né? O Naruto mesmo, né? Não o Naruto Shippuden. Foi bem legal. E isso mostrou, né, que alguns personagens, né, que eram bem fortes, né? A gente viu as outras vilas, né, também. Que a gente tinha os personagens. Então, hoje eu venho trazer para vocês, né, quem eram os participantes do Prova Chunin mais poderosos, né, que a gente tinha. Então vamos lá, né? Vamos começar. Em sétimo lugar, eu coloquei a Temari, né, da Aldeia da Areia. Que a Temari, né, ela é a irmã, né, do Gaara, né, que veio se tornar o Kazekage depois, né, ela era filha do Kazekage, e a Temari também, ela tinha o seu leque, né, e seu jutsu bem poderoso, que era o jutsu, né, estilo vento, onde ela lançava, tinha 3 tipos de lâminas, né, de estilo vento, onde ela utiliza essas lâminas, né, através do seu leque. E também uma coisa que a gente podia ver, né, é que ela também podia, né, voar utilizando seu leque, né, que era uma coisa que é uma coisa, né, que dava muita vantagem, né, em qualquer batalha, tanto que ela conseguiu, né, vencer a Tenten com muita facilidade, né. Ela teve, até chegar nas lutas, né, ela passou com muita facilidade também, com a ajuda do Gaara também, foi muito mais fácil fazer isso, né. Só que nas suas lutas, né, contra o Shikamaru, né, ela mostrou superioridade, né, tanto que o Shikamaru falou, né, que desistiu, né, paralisou ela, desistiu, e ele falou, né, que não tinha como, né, ele vencer essa batalha. Então, basicamente, né, ele tentou paralisar ela e depois desistiu, porque se fosse numa luta, basicamente, né, na vida real, ele podia pensar de outras maneiras, né, de aprisionar, de fugir e tal, mas como era numa batalha ali entre só 2 pessoas, né, até um vencedor, ele não tinha como vencer ela, né. Então a Temari ficou aqui, né, em nosso sétimo lugar. Ela não mostrou a invocação dela, né, a invocação dela ela só mostrou a partir daquela luta da batalha contra o Sasuke, né. Então nós não sabemos se ela tinha ou não já esse jutsu, né. Então não entra aqui, né, na questão o jutsu dela de invocação, só o poder dela, né, o planejamento dela. Ela também é uma ninja, né, que não tinha preocupações em matar o seu oponente, e também ela tem esse poder muito grande, né, com as lâminas de vento. Então por isso que eu coloquei ela em sétimo lugar. Agora em sexto lugar, né, eu posso ser até um pouco polêmico nessa vamos dizer assim, nessa colocação, mas eu coloquei o Naruto Uzumaki, né? Basicamente, o Naruto Uzumaki, né? Eu acho que ele teve muita sorte em várias batalhas até ele conseguir chegar nas finais, né? Ali contra o Neji. E basicamente, né? A única coisa, né? Que o Naruto tinha naquele momento era o jutsu, né? Clones das Sombras. Era o Clone das Sombras, ele aqui também ele executava, né? De uma forma muito boa, né? Eu acho que ele é o melhor ninja, né, nessa técnica de Clones das Sombras. E isso faz, né, com que ele tenha, né, uma vantagem, porque ele tinha uma resistência muito grande. A partir das finais, né, ele treinou com o Jiraiya e conseguiu, né, a invocação do sapo, né, que seria a invocação do sapo do Gamabunta, né, que contra uma batalha contra uma pessoa, né, poderia ser muito mais fácil, né, porque o Gamabunta é muito forte, né, e o Naruto, né, conseguia, né, controlar, né, ele. Mas até o momento, na prova escrita, ele passou porque ele não desistiu. Na prova ali, na prova da floresta, eles só passaram, né, porque o Kabuto ajudou a equipe toda, né, tanto do Sasuke como o Sasuke, a Sakura e o Naruto.
Na prova ali, falar a verdade, né? O Kiba tinha mais poder de fogo, né? Pra poder vencer o Naruto, né? Não tinha, não, numa luta ali, vamos dizer assim, não tinha como vencer, né? Ele se aproveitou daquele negócio do peido, né? E criou uma técnica ali, né? Que com um chute só, né? O Kiba foi derrotado, né? Muito por causa do protagonismo, né? E na luta contra o Neji também, né? O Neji pra perder ali, né, foi muito protagonista, né? Lembrando, né, que se o Naruto tivesse invocado o sapo, né, ali naquela batalha contra o Neji, eu acho que teríamos, né, uma dificuldade maior pro Neji, né? Só que ele nem utilizou o sapo, né, que era uma técnica ali porque ele também ficou, né, sem poder usar o chakra, né, depois que ele foi atingido, né, pelo Neji. Então, né, eu acho que o Neji na verdade, né, se fosse pra ser real mesmo ali, o Naruto deveria ter perdido ali pro Kiba, né, já na primeira batalha ali, né, no, da prova Chunin. Então, né, em sexto lugar ficou o Naruto. Olha, já em quinto lugar eu coloquei o Neji. O Neji, né, também era considerado um dos gênios, né, da Aldeia da Folha, né? Muitas pessoas pensavam que o Sasuke e o Neji, né, era quem estavam mais pau a pau ali, né, da Aldeia da Folha, né? Só que o Neji tinha um negócio, né, que o poder dele era aquele negócio que ele conseguia, né, basicamente, né, ser um ótimo estrategista. Ele tinha aquela visão, né, que ele conseguia, né, enxergar coisas muito longe, né, e tal, e para perceber planos e tudo mais. E aquele negócio, né, porque se ele conseguir chegar perto de você e te acertar vários e vários golpes, né, ele acerta seus pontos de chakra e te impede, né, de fazer jutsu, né. E para a maioria dos ninjas ali, né, não conseguir fazer jutsu, daria, né, muito trabalho. Mas eu acho que numa porradaria franca ali, vamos dizer assim, com um personagem como o Gaara, como o Shino, né, ele não teria, né, muita chance. Então por isso eu coloquei ele aqui em quinto lugar. Agora, em quarto lugar, eu coloquei o Shino Aburame, né, do clã Bunami, que é o Shino, né, dos insetos. Basicamente, né, ele é pouco falado, muita gente fala muito pouco sobre ele e tal, mas eu acho que naquele nível ali da prova Chunin, ele era, né, um dos mais fortes, né, personagens que nós temos ali, porque basicamente, né, muitos dos ninjas que estavam ali teriam dificuldades, né, de enfrentar os insetos do Shino, né. E um inseto, né, que ele controla muito bem. E naquela área ali, né, que basicamente que ele tava, que era tipo uma florestinha, né, o campo de batalha ali, o Shino, né, ele poderia, né, ficar, ter muito mais habilidades, né, porque ele poderia chamar outros personagens, outros insetos, né, que iriam ajudar ali na batalha. Então eu acho, né, que até contra o Kankuro, né, eu acho que seria muito difícil, né, que o Kankuro vencesse ele ali naquela batalha. E ele venceu, né, o Ninja do Som lá com muita facilidade, e ele também, né, poderia vencer e venceu, né, o Kankuro depois, né, do fim da prova Chunin, mas ele seria, né, um ninja, né, que eu acho que até o Gaara teria dificuldades de vencer. Em terceiro lugar, né, eu coloquei o Sasuke Uchiha. O Sasuke Uchiha, né, eu coloquei em terceiro lugar, porque basicamente, né, o Sasuke, ali naquela prova Chunin, eu acho que o nível dele, né, estava muito mais alto do que o do Naruto. Porque basicamente, né, ele conseguia ter muito poder de jutsu de fogo, né? O jutsu de fogo dele era muito bom. Ele aprendeu o Chidori, né? Junto com o Kakashi, né? Mesmo que ele só pudesse utilizar 3 por dia, né? Três Chidori por dia, por causa do chakra dele, né? E porque ele tinha aprendido há pouco tempo. E outra coisa também, né? É que ele já tinha, né? Agora ele aprendeu, né, o Taijutsu, né? Que basicamente ele ficou basicamente quase no nível do Rock Lee em pouco tempo ali, né? Porque ele conseguiu. O Kakashi, né, percebeu, né? Que o Taijutsu dele tinha que ser reforçado para poder tentar vencer o Gaara, né? Porque o Sasuke ia ter que lutar contra o Gaara. Então, né, ele aprendeu o seu Taijutsu, né? E esse Taijutsu, né, deixou ele bem fortalecido. Ele também tinha poderes de Genjutsu, né? Além desse Chidori, então ele estava com um nível, né, muito alto. Tanto que ele, mesmo machucado, conseguiu vencer no seu oponente nas preliminares. E depois, né, ele conseguiu, né, até dar até ele se cansar, né, bastante por causa do Chidori, né, ele conseguiu, né, até vencer, ser muito bem, né, na luta contra o cara. Mas pra mim, na minha opinião, ele só fica, né, em terceiro lugar, né, nesse ranking. E em segundo lugar, né, eu coloco, né, o Rock Lee. Porque basicamente, né, na minha opinião, o Rock Lee venceria, né, qualquer um ali. Acho que só teríamos dificuldade ali com o Neji, qualquer um que ele fosse lutar, a não ser o Gaara, né? Foi logo que ele pegou para lutar contra o Gaara.
Ele fez uma luta épica, né? Uma das mais épicas que nós tivemos, né? Durante todo o anime, não só de Naruto, de todo o anime, Naruto Shippuden, tudo, né? É uma das lutas mais épicas. Ele deu sua vida ali pra lutar, só que no fim ele não conseguiu, né, ser forte o suficiente para derrotar, né, o Gaara. Então acabou, né, que o Rock Lee, ele basicamente foi o vencedor moral ali da batalha, né? Só que ele acabou perdendo. Então com a sua velocidade, né? Com sua Lotus primária, Lotus oculta, né? E a abertura dos portões, né? Ele tinha muito poder de fogo, né? Então ele poderia ter vencido, né? Várias e várias pessoas que estavam ali. Só que acabou, né? Que ele acabou perdendo, né? Pro Gaara, porque a combinação pior para ele seria lutar, né? Contra o Gaara. E foi logo a pessoa, né? Que caiu, né? Para ele ter essa batalha. Então, por causa do azar, nós temos, né? O Rock Lee em segundo lugar. Então, primeiro lugar, né? Eu acho que não tem como não falar ele, né? O Gaara seria, né? O primeiro ninja, né? E mais forte, né? Que apareceu ali na prova Chunin. Basicamente, né? Ele foi o ninja, né? Que tinha, né? Um Jinchuriki, né? Onde basicamente ele controlava seu Jinchuriki, né? Então, sua besta de cauda, né? Ele poderia utilizar a qualquer momento, né? O Ichibi, né? Mas basicamente ele não só utilizou no fim da batalha ali. E ele também tinha areia, né, que protegia ele. Basicamente, ele não precisava nem fazer jutsu, nem controlar a areia, né, que a areia já se movimentava, né, para proteger ele. E fora tudo que ele podia fazer com a areia, né, que ele poderia pegar minerais mais duros, né, debaixo da terra para juntar com a sua areia, né. Ele podia fazer o caixão de areia, podia lançar areia em tudo quanto é lugar, né. Ele podia enxergar para espionar com o seu olho de areia e tal. Ele podia fazer muito jutsu, né? E a maioria dos jutsu, né, ele não se desgastava tanto, né? Então, em primeiro lugar, eu coloquei o nosso Gaara do deserto. Então, ele ficou, né, em primeiro lugar como um ninja, né, o Genin mais poderoso que a gente tinha ali na prova, durante a prova Chunin. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, jogo.